O que é Oceânica? Proteção veicular ou seguro? Quer saber se ela é boa? Se ela funciona? Não funciona? O que tem de cobertura? Hoje, brincadeira. Bem, eu sou a Angélica, eu sou corretora de seguros. Aqui no meu canal eu trato dos seguros com uma linguagem simples e clara para que você entenda como funciona, né? E eu sempre vou explicar nos detalhes, os pormenores, desde o começo para que você entenda tudo. Então fica aqui comigo que esse vídeo vai ser muito esclarecedor. Bom, caiu aqui de paraquedas, vou deixar embaixo meu Instagram que eu falo de seguros lá todos os dias. A Oceânica, ela é uma operadora de seguros e ela trabalha exclusivamente com o ramo de seguro auto, ou seja, ela vai atuar com seguros para motocicletas e com seguros para automóveis. E aí vem algumas regrinhas. Mas antes disso, antes de te explicar as regras de aceitação dela, eu tenho que te falar quais são as empresas e os prestadores envolvidos para te dar uma garantia desse seguro quando você contratar. Primeiro passo, Oceânica. Oceânica começou a atuar esse ano, em abril de 2022, com o aval, com a autorização da SUSEP. Então, é sim, ela trabalha com uma seguradora registrada, não é proteção veicular. Se acontecer alguma coisa, você tem como recorrer à SUSEP, caso você sinta que foi lesado de alguma forma. Você tem aonde buscar legalmente os seus direitos, que é a SUSEP, né, que regulamenta o mercado de seguros. A Oceânica, então, é a operadora do seguro, ela distribui os seguros, ou seja, ela é quem comercializa, quem tem a plataforma, quem vai usar a marca dela. Quem garante a operação? Quem efetivamente paga a sua indenização quando você precisa de usar o seguro? A Split Risk. Split Risk é uma seguradora mineira, minha conterrânea, de Uberaba. E a Split Risk é também autorizada pela SUSEP, tem ali aquele capital investido, aquele recurso que a SUSEP sempre exige que as seguradoras tenham para que ela consiga bancar uma operação. Afinal, ela está fazendo várias apólices de seguro. Se acontecer o pior dos cenários, ela precisar bancar ali um prejuízo muito grande, muitos acidentes de uma única vez, como acontece, por exemplo, com enchentes, né? Ela tem que ter um capital ali integralizado, que a SUSEP fiscaliza isso para poder pagar o consumidor. Então, é tudo registrado. E como são seguradoras novas, né? A Oceânica como uma operadora e a Split Risk já está há alguns anos no mercado, mas relativamente, se comparado às seguradoras de 80, 100 anos de idade que a gente tem no mercado, elas estão ali debaixo do guarda-chuvinha da SUSEP, bem fiscalizadas e acompanhando ali isso bem de perto, tá? Então, primeiro ponto, seguradora sim. Terceiro ponto, a Oceânica só vai operar com corretores autorizados pela SUSEP. Então, eu sou uma corretora de seguros, tenho meu CNPJ, tenho a minha SUSEP pessoa física, minha SUSEP pessoa jurídica, e eu sou cadastrada, eu posso comercializar. Você sempre vai ser atendido por um corretor de seguros, que é a regra aí da Oceânica, beleza? Dito isso, eu tenho que te explicar, então, quais são as aceitações dela, tá? Você já deve ter pesquisado aí no mercado, de repente alguém te ofereceu ou falou que contratou esse seguro e você está em busca de informações. A Oceânica trabalha com seguros de automóveis até 30 anos de idade, tá? E até um limite de R$150 mil. Então, veículos acima disso, né, tanto em idade dele, né, mais de 30 anos, ou que custem mais do que 150 mil do valor dele na FIP, não vai conseguir colocar esse seguro lá na Oceânica. Tem também a questão das motocicletas, que aceitam até 15 anos, tá? E a motocicleta até cilindradas de 600 cilindradas. Estado de São Paulo, motocicleta tem uma regrinha que é até 30 mil de cobertura, que ela aceita na questão da tabela FIPE, e a Oceânica, ela atua em todos os estados brasileiros, exceto Rio de Janeiro. Por enquanto, quem contratar, eu tô gravando esse vídeo em outubro de 2023, então por enquanto não tem cobertura para o estado do Rio, tá? E vamos aí às coberturas. E a Oceânica, assim como outras operadoras seguradoras no mercado, como a Pier, a IUC, a Justus, a Darwin, todas são fiscalizadas com o mesmo tipo de produto ali dentro da SUSEP quando elas ingressam com esse pedido de registro lá dentro, que é chamado de sandbox, né? É um pouquinho mais complexo, a SUSEP determina isso. Então, quando uma seguradora tem esse tipo de solicitação de registro
tipo sandbox, ela tem uma pegada diferente no mercado. Ela não vai vir com um seguro tradicional, da forma como a gente conhece aí, Porto Seguro, Allianz, Liberty, né, com todos aqueles pacotes de cobertura. Ela vai te oferecer uma gama de coberturas diferentes, uma maneira diferente de contratar, e tem que ser aí uma novidade, né, tem que ser alguma coisa nova no mercado. E a Oceânica veio com essa proposta de ter um seguro mensal. Então, quando você vai fazer um seguro nela, as suas apólices são mensais. Fez o seguro, contratou, pagou ali a parcela, você vai ter o seguro para os próximos 30 dias. No mês seguinte, a seguradora te enviou ali o valor da sua parcela mensal, você pagou, você vai ter a cobertura por mais 30 dias. Então, sempre se tem esse valor mensal e sempre vai ser dessa forma. As 12 primeiras parcelas, ela vai garantir ali que seja o mesmo valor, e quando completar um ano do seguro, se tiver algum reajuste, logicamente você vai ser avisado antes para que isso seja autorizado por você para renovação. Então vamos lá, referente às coberturas então. A Oceânica tem 2 tipos de cobertura básica que você contrata. Vamos lembrar, todo seguro você tem a cobertura básica e as coberturas adicionais e as assistências. Então, a Oceânica tem a cobertura básica de roubo e furto e a cobertura básica de colisão, incêndio, fenômenos da natureza, alagamentos, né, vendavais, enfim, que entra tudo em fenômeno da natureza. Ou você contrata só roubo e furto, ou você contrata a colisão, fenômenos da natureza e incêndio, ou você contrata as duas, tá? Então, as duas podem ser contratadas em conjunto ou separadamente. Então, uma ou outra de cobertura básica. Quando a gente envia essa cotação para o cliente, a gente já informa qual está contratado para que ele tenha ciência. Por quê? Uma apólice só de roubo e furto, o cliente não vai ter a cobertura de colisão. Uma apólice que vai englobar roubo, furto, colisão, fenômenos naturais e incêndio, vai englobar a totalidade das coberturas, tanto da perda total quanto da perda parcial desse veículo ou dessa moto. As coberturas adicionais são coberturas adicionais mais básicas e conforme a gente já conhece aí de outras seguradoras, tá? Então, a primeira delas ali seria o dano material a terceiro, e ela tem um limite desse dano material a terceiro de até R$100 mil. Esse limite é somente no caso de dano material que ocasionar o segurado, né, como um condutor daquele veículo, causar um terceiro, a um bem material de um terceiro. No caso de danos corporais, a Oceânica não existe essa opção de cobertura, beleza? Tem também a cobertura de acidente pessoal por passageiro, que é a cobertura de morte e invalidez dos passageiros dentro do veículo, tá? Ou no caso, a cobertura de moto acho que não tem. Mas dos passageiros tem, e a cobertura é 50 mil por veículo, ou seja, um veículo de 5 lugares, você vai ter 10 mil de indenização para cada passageiro. Se for um veículo de 7 lugares, aí é 50 mil dividido pelo 7, o valor vai dar um pouquinho abaixo, porque essa regra é por veículo. Você pode contratar também a despesa médica hospitalar, um limite de 10 mil por veículo, tá? Tem também a cobertura do carro reserva, assim como é regra do mercado. Eu tenho um vídeo bem completo explicando de carro reserva, que as seguradoras, elas mantêm as mesmas regras ali. Por quê? O carro reserva depende também da regra da locadora em si. Então, você pode contratar 7 dias, 15 ou 30 dias. Lembrando que o carro reserva, eu vou deixar o link do vídeo aqui, mas ele só pode ser acionado quando você usa o seu seguro, ou seja, a seguradora tem que fazer a vistoria ou o veículo tem que ser roubado para que ela tenha essa confirmação de que realmente você vai utilizar o seguro e aí ela faz a liberação dessas diárias desse carro reserva, ok? Informação adicional aí para você. Outra cobertura, tá? A cobertura de danos aos vidros, né? Que seria a quebra ou a trinca das peças de vidro do veículo. Então, entra ali os vidros tradicionais, convencionais, tá? Então, auxiliares de milha não vai entrar na cobertura, tá? Vai ser sempre o que é considerado convencional, que seria o quê? Para-brisa, vidro traseiro, vidros laterais, faróis, lanternas e lentes de retrovisores. As companhias seguradoras tradicionais, elas vão garantir ali sempre a peça do retrovisor completo, inclusive se o retrovisor tiver pintado, tiver seta no retrovisor, né, elas têm essa cobertura. A Oceânica, a cobertura é mais enxuta, vai bancar ali a lente do retrovisor, ok? Então, vamos repassar aí todas as coberturas que a gente já falou? As duas coberturas básicas, roubo e furto ou
a colisão, incêndio e fenômenos naturais, né? As coberturas adicionais, cobertura APP, acidente pessoal por passageiro, cobertura DMH, despesa médica hospitalar, cobertura RCF-DM, responsabilidade civil familiar, danos materiais a terceiros, carro reserva e a cobertura da quebra ou a trinca dos vidros, tá? Então, essas opções você pode contratar, uma cobertura básica e as adicionais ou não, se você preferir ali dentro do orçamento, a gente consegue mexer. E aí vem a questão das franquias. Como que funciona a franquia? Também já tem um vídeo aqui no canal explicando o que é franquia, vou deixar aqui abaixo. Mas a franquia é uma participação do segurado para poder acionar o seguro. A franquia da Oceânica, ela funciona como um percentual da tabela FIPE. Então, você vai fazer o seguro mensal. Todo mês a FIPE do carro não vai ter uma variação. A franquia, ela não é um valor fixo na sua apólice mensal. Ela é um valor em percentual na sua apólice mensal. Então, ela pode ser 4% do valor do veículo na FIPE, 7% ou 20% desse valor, tá? No caso da motocicleta, é 10% do valor da FIPE. Então, se tiver alguma coisa com esse carro, com essa moto, uma perda parcial, tem que se fazer o orçamento e ver se vai valer a pena ou não atingir, se vai atingir ou não ali a franquia para poder acionar o seguro, e ele sempre vai ser um percentual. A outra cobertura, além da perda parcial que você tem franquia, a perda total não tem franquia, a PP não tem franquia, tá? A perda total não tem franquia, danos materiais não tem franquia, você vai ter a franquia da perda parcial do seu carro, e a outra cobertura que vai ter seria os vidros, tá? Então, os vidros, ele tem um limite de contratação de até R$ 1.200 e o valor da peça, né, de cada peça, e a franquia, ela é 20% desses prejuízos, né, ou seja, do valor que custar essa peça, com no mínimo de R$ 60. Então, se os 20% ali, eu precisei trocar a lente de um retrovisor, foi uma lente de um retrovisor, por exemplo, 20% dariam R$ 20, abaixo do valor mínimo de 60 que a seguradora cobra. Então, ao invés dela indenizar esse valor da peça lá na loja que você vai ter que trocar, você não vai pagar a franquia de R$ 20, você vai pagar o mínimo, que é 60, porque os 20% ficou abaixo desse mínimo exigido, ok? Claro que se não tiver ficado alguma coisa clara, pode deixar aqui nos comentários, né, que eu vou respondendo. E aí, depois de passar pelas coberturas e pelas franquias, a gente tem a assistência 24 horas. Assistência 24 horas também, ela tem ali um limite de quilometragem, assim como as outras apólices seguradoras também têm. E a Oceânica, ela tem um limite de quilometragem máximo de 250 quilômetros de raio, tá? Então, a gente vai ter a opção ali de contratar na sua apólice 100 quilômetros, 300 quilômetros ou 500 quilômetros de reboque. Porém, esse valor ali é ida e volta, tá? Não é considerado raio de 500 km, que o raio seria do ponto de partida até o ponto de chegada, 250 km, tá? Não 500 km de raio. E a cobertura do reboque é para o veículo, tá? E tem algumas outras assistências, como, por exemplo, chaveiro simples, né? Troca de pneus e reparos ali, em vídeo profissional para reparo paliativo, se tiver alguma pane, alguma questão assim no veículo, tá? Então, basicamente, são todas essas coberturas. Como que funciona um acionamento, Angélica? É o que todo mundo me pergunta. É uma apólice mensal? Como é que funciona isso? Porque uma apólice tradicional, ela tem um limite de utilizações ao ano. E como que funciona uma apólice mensal? Ela vai ter um limite de utilização ao mês, ou seja, a cada parcela paga se renova aquelas utilizações que você precisa. Então, quando tem uma perda total, a apólice ela é encerrada, tá? Isso em qualquer tipo de seguro. Quando se tem a perda parcial, nos seguros tradicionais, existe a perda do bônus, né? Na renovação isso é contabilizado. Isso aí esquece no seguro mensal. Ele vai ser sempre uma utilização por mês. Então, uma troca de peça de vidro, um acionamento do guincho. Se der perda total, a apólice é encerrada, você comprando outro carro, você pode refazer esse seguro mensal, né? Se der a perda parcial ali, você pode fazer o reparo desse veículo e manter essa apólice para quando esse veículo ficar pronto, ele não ter perdido ali a cobertura do seguro mesmo estando parado na oficina, porque infelizmente, gente, riscos acontecem mesmo com os veículos em oficina. A gente já teve casos aí de incêndio, enfim, né?
Não é interessante ficar sem a cobertura nesse sentido. Outro detalhe bem interessante, então, para você que ficou aqui até o final do vídeo. A Oceânica, ela sempre vai gerar ali a tarifa do seguro. As seguradoras analisam várias informações. Então, quando a gente vai cotar um seguro tradicional, a gente pede os dados para o cliente. Às vezes o cliente até estranha quando é a primeira vez que ele vai cotar um seguro. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu preciso passar isso tudo? Sim, você precisa passar isso tudo, porque a seguradora vai pedir CPF, CEP de residência, se tem outro condutor, se não tem, né? Os dados da CNH, os dados do veículo, o tipo de uso do carro, se é comercial, se é motorista de aplicativo, se não é. Várias informações, né? Se usa para o trabalho, se não usa, se lá tem garagem, se não tem trabalho, se usa para faculdade, se não usa para faculdade, se tem filho, se não tem filho. E a Oceânica, ela vai pedir ali basicamente os dados da placa do veículo, para que seja assertivo ali o modelo do veículo para a gente encontrar no sistema, e o CEP da residência de pernoite, da onde esse veículo vai pernoitar. Com apenas 2 informações, a gente consegue te passar o valor do seguro, tá? Inclusive, eu vou deixar um formulário aqui abaixo, somente com essas 2 informações, para quem quiser um orçamento, né? Pode colocar aí que eu envio. E isso significa que ela não vai tarifar o valor do seguro pela idade, né? Ela vai tarifar pelo modelo do veículo e pela região que esse veículo vai circular, onde é o CEP de pernoite dele, e ela vai entender ali aquele risco daquela região de pernoite. Agora, sobre a questão de analisar o perfil, idade, CPF da pessoa, isso aí ela não vai ter, tá? Outra coisa interessante também é que são poucos dados, a gente emite a proposta, a gente já consegue enviar diretamente para o cliente o link da vistoria e ele mesmo tira as fotos. São 12 fotos simples, a Oceânica já dá ali o modelinho, como essas fotos devem ser tiradas. Para quem está acostumado aí com esse mundo digital aí, mamão com açúcar, é muito fácil de fazer. Faz-se as fotos são avaliadas ali. Se a gente fizer isso de manhã, no mesmo dia, isso é avaliado. Se precisar alguma foto complementar, é solicitado. E a vistoria sendo aprovada, ela já vai gerar o boleto para pagamento, tá? Por enquanto, a opção de pagamento é em boleto. Ela vai liberar daqui uns dias, né, um link de cartão de crédito, mas isso a gente ainda está aguardando ser oficializado pela Oceânica. Mas, por enquanto, é boleto. E aí, você quitando esse boleto, a apólice é emitida praticamente na hora, quando você paga ali pelo QR Code Pix, tá? Então, a cobertura vai valer a partir do momento que você tem a apólice. Então, precisa fazer um seguro com urgência, né? Aconteceu alguma coisa, você vai precisar de uma cobertura de seguro, você decidiu isso numa sexta-feira, 5 horas da tarde, pode ser que seja possível que no sábado a gente consiga. Se você fizer a vistoria e fizer o pagamento, é tudo muito automático dentro do sistema. Eu já tive uma apólice emitida com 25 minutos, então foi muito rápido. Esse processo, ele é muito bom, por quê? Ele ajuda ali a pessoa quando ela precisa daquela cobertura mais rápida, tá? Então, sobre a pergunta inicial desse vídeo, a Oceânica é boa? A Oceânica funciona? A gente já tem, como ela está operando desde abril, né? Eu fiz o cadastro em junho, né? Já fiz algumas apólices. Eu mesma, pessoalmente, não tive nenhum caso de acionar, mas já tive colegas que acionaram, né? E o processo seguiu normalmente, assim como qualquer outra seguradora. Bateu, tem que levar para a oficina, tem que fazer orçamento, né? Para verificar se atingiu franquia, se não atingiu franquia. Né? Dependendo da situação, a seguradora mesmo liga para o cliente para entender como foi a situação daquele sinistro, até para agilizar o processo, né? Roubo também, a gente já teve casos de colegas indenizados. A gente teve o caso de um colega que o rapaz fez a moto em São Paulo, comprou a moto, transferiu a moto para o nome dele. No dia que ele transferiu, ele fez o seguro, porque ele já queria rodar com o seguro. Em menos de 24 horas, que ele estava com a cobertura do seguro, a moto foi roubada. Então, nesse ponto, o que a companhia fez? Ligou, né, e fez uma entrevista com a pessoa, justamente para entender o ocorrido, né? É uma questão da companhia mesmo, para evitar fraude, esse tipo de coisa, mas o processo seguiu normal, a indenização também. Então, assim, é uma seguradora registrada na SUSEP, tá? Só isso daí você já sabe que é uma operadora que está entrando com uma legalidade no mercado, né? Ela não começou como uma proteção veicular e depois quis virar uma seguradora, ou ela começou a operar à margem, né, não respeitando aí a legislação para depois tentar se cadastrar. Não, ela já começou tudo bem certinho, fez um projeto inovador, é bem diferente, né, pra gente que está acostumado aí. Eu, 15 anos de mercado com as seguradoras tradicionais, peguei época de CD, de seguradora, enfim, a gente pegar umas seguradoras que são ágeis, né, e que tem uma pegada diferente, é muito bom, porque hoje a gente
tem a necessidade disso no mercado, né? A gente tem outras operadoras entrando aí, a gente tem as proteções veiculares entrando bem agressivas aí na questão de valor, com opções diferentes para o consumidor, e o consumidor, diferente do que alguns colegas pensam, eu, como corretora, pessoa física, como Angélica, consumidora, eu sei que você aí do outro lado, consumidor, sabe a diferença de uma proteção veicular e de uma seguradora. Muitas vezes o cliente me procura, ele quer uma Porto Seguro, ele quer uma Tokio Marine, ele quer uma Liberty, mas infelizmente o tipo de veículo que ele tem, ou a região que ele circula, ou a idade que ele tem, isso não ajuda ele no valor do seguro, porque as seguradoras tradicionais, elas têm que respeitar uma outra regra da SUSEP, elas têm uma outra gama de cobertura que acaba onerando muito. E a Oceânica veio justamente para quebrar essa questão aí frente a uma seguradora tradicional. Se o seu seguro, você tem classe de bônus 10, você tem um veículo 0 km acima de 100 mil e o seu seguro fica um valor ok, não é uma opção você sair de uma seguradora completa e ir para a Oceânica, tá? Mas você está buscando no mercado e não consegue um valor ok, uma coisa que cabe no seu bolso, a Oceânica sim é uma excelente opção para que você não migre para uma proteção veicular, que infelizmente, gente, eu sei que muitas funcionam, mas elas estão à mercê aí do Ministério Público de sofrer alguma denúncia e de serem multadas e ter aí uma multa altíssima para pagar e deixar o consumidor na mão de um dia para o outro, ou não ter caixa para bancar uma operação, né? Ou mesmo você às vezes cair num golpe mesmo e comprar uma cobertura, uma proteção veicular que na verdade só queria ali o seu dinheiro e não vai te dar amparo nenhum, como eu já vi muitos casos aqui pessoalmente, tá? Saber o valor aí de um orçamento, de uma opção mensal desse seguro, eu vou deixar aqui embaixo um formulário que você pode preencher, eu te dou esse retorno, tá? Não precisa de muitos dados, só vou precisar saber um dado seu, ou e-mail, ou telefone para poder te mandar isso, né? Mas é placa e o CEP mesmo, e eu coloco ali todas as coberturas que a Oceânica tem disponível e te envio para você avaliar, né? Se a parcela cabe no seu bolso ou não, e tiro aí também as demais dúvidas. Mas eu acredito que eu falei tudo aqui no vídeo. Então, no mais é isso. Quero te agradecer para você que ficou até aqui. Curte, comenta para me ajudar, compartilha esse vídeo se você achou esse conteúdo de valor, esse conteúdo interessante. Se você sabe de alguém que já está pesquisando sobre essa seguradora e comentou com você, compartilha esse vídeo com ele e até o próximo.